Graça e paz, povo de Deus. Uma alegria, um prazer estarmos novamente na presença do Senhor nosso Deus, para louvá-lo e engrandecê-lo. Semana passada, ministrei uma palavra que foi sobre o reino de Deus e a ordem. E eu ministrei e falei sobre que a ordem está ligada à posição que Deus lhe colocou, Falei que defini que um demônio, à luz da Bíblia, que um demônio é um anjo fora da sua posição, e nós podemos sair dessa posição, nós podemos nos tornar, não nos tornamos fisicamente, mas nós, em resultados, nós vamos dar os mesmos resultados que demônios dão, quando nós temos a posição que Deus nos estabeleceu. Falei que a desordem traz destruição, quando o homem quer ser o que ele não é, se coloca onde não deve estar, age como não deveria, então isso está tudo fora da ordem, isso traz destruição. E falei que a autoridade vem da ordem. E eu quero continuar dentro dessa temática. Eu quero trazer uma palavra nessa noite para você, que se você... Amém? Então hoje eu quero falar sobre, para estabelecer a ordem de Deus, eu preciso exercer a autoridade. Para que eu possa estabelecer a ordem de Deus, eu preciso exercer a autoridade. Eu quero ler alguns textos da Bíblia Sagrada com você. Eu sei que você ama a palavra de Deus, então vamos ler alguns textos. Eu quero ler 3 textos inicialmente aqui. O primeiro está em Deuteronômio 28:13, o segundo em Efésios 1, do 15 ao 23, e o terceiro Isaías 2, versículos 1 e 2. Primeiro texto, Deuteronômio 28:13, diz assim: o Senhor te porá por cabeça, não por cauda. Estarás por cima e não por baixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e os cumprir. Então o Senhor está falando aqui para o povo de Deus, para o povo dele, que ele nos põe. Nós, como seu povo, nós somos colocados como cabeça e não como cauda. Nós somos colocados para estar por cima e não por baixo. Então, isso aqui é Deus, foi o próprio Deus que falou. Efésios 1, do versículo 15 ao versículo 23, Paulo traz uma instrução à igreja de Éfeso. Ele diz o seguinte: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então Paulo está dizendo que essa igreja de Efésios, ela é cheia de amor, ela é cheia de graça, ela é cheia de fé, mas Paulo vai começar a falar aqui a partir do versículo 17, que vai estar trazendo aqui uma informação, para onde ele quer que essa igreja caminhe, que tudo isso que ela já tem não é suficiente, mas ela precisa exercer a autoridade que Deus derramou sobre ela. Olha o que diz o versículo 17 em diante: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, do seu chamado, qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Paulo está dizendo que existe uma suprema grandeza do poder de Deus para nós que cremos. Versículo 19, versículo 20:
o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então Paulo está dizendo aqui que esse poder que é derramado sobre a igreja é o mesmo poder que está em Jesus Cristo, do qual, né, ele está acima de todo o principado, de todo o poder, de todo o domínio, né, de todo nome. Então preste atenção que esse poder que está sobre Jesus, Paulo está dizendo aqui, olha, esse poder, Deus que está sobre Jesus, ele o deu à igreja, ele transferiu para a igreja. Então a igreja, ela é detentora desse poder, dessa autoridade. Isaías, no capítulo 2, no versículos 1 e 2, Isaías, ele fala o seguinte: esta é uma visão de Isaías, filho de Amós, teve acerca de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos, será elevado acima de todos os outros montes, e povos de todo o mundo irão até lá para adorar. Deus está dando uma visão para Isaías aqui, né, acerca de Judá e Jerusalém, né, e hoje Judá e Jerusalém representa a igreja. Nós somos a representação de Deus na terra, né? E Deus está mostrando para Isaías aqui, né, como ele vê o seu povo, né? Deus coloca o seu povo, ele diz: nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos. Quando a Bíblia fala de monte, a Bíblia está falando de governo, de autoridade, de domínio. E Deus está falando aqui, mostrando aqui para Isaías, né, a posição do seu povo sobre a terra. Esse povo de Deus, nos últimos dias, né, o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos, será elevado acima de todos os outros montes, ou seja, de todos os outros governos que possam existir na terra. O que exerce, o que tem mais autoridade é o povo de Deus, é a igreja do Senhor. Amém, queridos? Então quero compartilhar dentro disso aqui que nós lemos. Eu quero que você entenda o seguinte: nós falamos de tanta autoridade, de tanto poder aqui que Deus libera sobre a igreja, posição que Deus coloca a igreja, né, autoridade que está na igreja do Senhor, né, que é a mesma que está em Jesus, é que está a igreja. Deus nos coloca como cabeça e não como cauda. Então a posição que Deus nos coloca é sempre em posição de autoridade. Então o Senhor nos colocou como cabeça e não como cauda, e isso nos fala de autoridade no reino espiritual. Mas existe uma diferença entre a autoridade recebida e a autoridade exercida. E aqui, irmãos, é que está o X da questão. Existe uma diferença entre a autoridade recebida e a autoridade exercida. Eu posso receber autoridade, eu posso ser cheio de autoridade, pode ser delegada, né, muita autoridade, muito poder sobre a minha pessoa. Mas a questão é: eu estou exercendo esse poder? Eu estou utilizando este recurso? Eu estou usando essa autoridade que Deus está me entregando? Olha, desde que a gente ouve histórias, né? A gente ouve falar assim que o leão é o rei da selva, não é verdade? O leão é o rei da selva. Mas você sabia que
o animal mais forte da floresta não é o leão? Você sabia que o animal mais forte da floresta, mais poderoso, que tem mais força, é o elefante? E por que que o elefante não é visto como o rei da selva? Porque até hoje ele nunca se posicionou, mas o leão se posicionou. E por essa atitude ele se tornou o rei da selva. Então há uma diferença entre autoridade recebida e autoridade exercida. Um guarda de trânsito, se ele entrar na frente de um trânsito e ele levantar a mão e apitar, todos param, todos os carros param. Por quê? Porque ele está exercendo a sua autoridade. Mas se um guarda de trânsito se meter na frente do trânsito, não disser nada, ele pode ser atropelado. Existe uma diferença entre autoridade recebida e autoridade exercida. E isso faz toda a diferença quando nós vemos na Bíblia tanto poder e tanta autoridade que é liberada sobre o povo de Deus. E nós vemos o povo de Deus vindo como escravo, nós vemos o povo de Deus sendo humilhado. E na maioria das vezes, é porque não exerce a sua autoridade. E é isso que eu quero que você entenda nesta noite. O primeiro ponto que eu quero que você entenda nesta noite, dentro dessa temática aqui, para estabelecer a ordem de Deus, eu preciso exercer autoridade. O primeiro ponto é que Deus deu domínio ao homem, e ele, através da desobediência, o entregou a Satanás. Deus deu autoridade para Adão no paraíso. Deus criou o homem, Deus criou o mundo, Deus criou o homem, colocou o homem para administrar tudo, para exercer autoridade sobre tudo, revestiu ele de autoridade, dando-lhe autoridade. A maior prova da autoridade que o homem recebeu, além do que o próprio Senhor falou quando o criou, para ele cuidar de tudo, além disso, quando Deus libera, ele diz, olha, e ordena que Adão coloque nome em todos os animais, ali Deus deu autoridade plena sobre Adão. É uma forma de autoridade que Deus tinha liberado. Então Adão, ele estava com autoridade, o homem tinha autoridade de governo, de domínio, como fala lá em Gênesis, onde tem a palavra domínio, é a mesma coisa que governo, é a mesma coisa que autoridade. E quando Adão recebe essa autoridade, não exerce essa autoridade, o que acontece, irmãos? Ele pecou, ele perdeu essa autoridade e Satanás a conseguiu. Ele recebeu essa autoridade, Satanás tomou essa autoridade de Adão. Na realidade, Adão entregou pela sua desobediência, Por isso que o mundo jaz no maligno, por isso que o Satanás ele é o príncipe deste século, por isso que o mundo é exercido um governo satânico. É Satanás quem governa o mundo. Mas preste atenção, Jesus, através da cruz, ele retomou a autoridade vencendo Satanás e colocou essa autoridade novamente à disposição do homem. Aí aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que entendem as coisas espirituais, aqueles que tomam posse dessa autoridade, da palavra do Senhor, exercem essa autoridade, voltam a exercer governo sobre a terra, nos seus territórios. Aí, meu irmão, quando você entende isso, quando você vive isso, aí você vai viver o que Paulo diz em Romanos capítulo 5. Nós vamos reinar em vida, nós vamos ter domínio, nós vamos ter autoridade. O diabo ele não pode nos tocar, ele não pode nos tocar, ele não pode tocar no que é seu, ele não pode mexer naquilo que é seu. Por quê? Porque agora você retomou a autoridade. Mas o que eu lhe pergunto nesta noite é que, diante da autoridade que Cristo retomou e conquistou para você na cruz do Calvário, a pergunta que eu lhe faço é: você está exercendo essa autoridade? Você está exercendo essa autoridade? Irmãos, Jesus exercia sua autoridade. Sabe, quando Jesus veio, quem dominava tudo, quem dominava todos aqueles vilarejos, todas aquelas cidades eram demônios.
Ninguém sabia nem expulsar demônio. Jesus chegou e colocou ordem na coisa. Jesus chegou e exerceu a autoridade que o Pai o entregou. Quando ele chega, na cidade de Gadara, naquele lugar chamado Gadara, quando ali tem um homem que exerce o domínio sobre aquela cidade, que era conhecido como endemoniado gadareno, Jesus, quando ele pisa naquela terra, o endemoniado vem até ele e se prostra, e o demônio fala através dele, dizendo: vieste antes do tempo nos atormentar. Porque onde Jesus ia, ele exercia a sua autoridade. E essa autoridade está sobre a igreja do Senhor. Aleluia. Essa autoridade está sobre a minha vida, essa autoridade está sobre a sua vida. Deus quer que você seja cabeça e não cauda. Amém, amados? Segundo ponto que eu vejo aqui dentro dessa temática é que só posso ser cabeça se eu obedecer a Deus. Eu só posso ser cabeça se eu obedecer a Deus. Olha o texto de Deuteronômio 28:13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. O Senhor já te colocou por cabeça, meu irmão. O Senhor já te colocou por cabeça. E estarás por cima e não por baixo. Então essa autoridade já está sobre a sua vida e sobre a minha vida. Mas olha o que o Senhor continua dizendo: se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Então, o que é que está ligado a nós exercermos essa autoridade, a nós exercermos esse governo, a nós exercermos esse domínio, a nós utilizarmos esse poder que o Senhor coloca nas nossas mãos? O que é que está ligado a eu viver isso que o Senhor está dizendo? Eu te coloco como cabeça, eu te coloco por cima, eu te coloco para dominar, eu te coloco para que você exerça autoridade. O que é que está ligado? A obediência. Se obedeceres, a obediência. Sabe por quê, irmãos? Porque a obediência, ela é o princípio da bênção, da exaltação e do crescimento saudável. É a obediência, através da obediência, que a bênção do Senhor se estabelece na nossa vida. É através da obediência que o Senhor nos exalta. Os humilhados serão exaltados. E humilhado na Bíblia é obediência. É aquele que obedece aos mandamentos do Senhor. Então, irmãos, a obediência, é através da obediência que nós temos crescimento saudável, porque tem um crescimento que não é saudável. Tudo cresce, tanto do lado bom como do lado ruim, mas Deus quer que você cresça do lado bom sempre, porque Deus é amor, porque Deus é bondade, porque Deus é maravilhoso. Amém, amados? Então, olha, Jesus, ele é o maior exemplo disso, ele é o maior exemplo da obediência. Olha o que está em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11, eu quero ler com você, eu quero que você entenda esses versículos. Olha, Jesus, ele é o nosso modelo, Jesus, ele sempre é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo maior. Olha o que versículo 5 diz: olha, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo, porque Ele é o nosso modelo. Tenhamos a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Versículo 6: embora Jesus sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Então ele, irmãos, ele não se apegou a isso. Ele, mesmo sendo Deus, ele era Deus, Jesus era Deus, mas ele rejeitou toda a sua glória, se tornou homem para vencer como homem e para mostrar para cada um de nós que é possível nós exercermos a autoridade de Deus nessa terra. Ele é modelo disso. Versículo 7: em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de servo,
e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Então Jesus aqui, irmãos, ele se esvaziou de si, e ele seguiu toda a ordem natural das coisas. Ele nasceu de uma mulher, né? Quando Jesus ensinando em João 10, capítulo 10 ali, quando ele fala do aprisco, né? E ele fala, olha, o ladrão, eu sou a porta, eu sou a porta, ou melhor dizer, eu entro pela porta, eu não sou salteador. Sabe o que era a verdade espiritual por trás daquilo? Jesus estava dizendo assim, olha, eu entrei nesse mundo da forma correta, na ordem correta, na ordem natural das coisas. Eu nasci de uma mulher, eu cresci, eu me tornei homem, e diante de Deus, eu me submeto a Deus, eu obedeço a Deus, e eu faço todas essas coisas. É a verdade espiritual que está por trás daquilo tudo. Versículo 8 diz, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então preste atenção, falei agora há pouco sobre os humilhados serão exaltados, né? A humildade está aqui, a definição de humildade bíblica é essa, olha, humilhou-se, foi obediente até a morte. O que é que mostra que você é humilde? Não é a roupa que você veste, não é a forma como você vive. O que mostra que você é humilde é se você é obediente. Jesus, ele foi humilde porque ele obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Versículo 9, por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja bem, irmãos, né, o princípio da obediência aqui, quando Jesus é obediente, quando ele é obediente até a morte, né? E a Bíblia diz aqui, olha, por isso, Paulo diz, por isso Deus o elevou, o exaltou, né? E a um lugar mais alto, o seu nome é sobre todo nome, e todo joelho se dobrará diante desse Jesus maravilhoso que nós servimos hoje. Amém, amados? Então Jesus é o nosso modelo. Então Jesus, ele dá a receita aqui de como nós recebemos esse poder de Deus na nossa vida. Nós precisamos praticar isso, em nome de Jesus. Amém? Terceiro ponto, irmãos, Deus quer que a igreja exerça autoridade sobre os territórios. Quais são os territórios? Os territórios, uma nação é um território, uma cidade é um território, o bairro que você mora é um território. Quando a Bíblia ela se refere a cidades, irmãos, em hebraico quer dizer anjos dominadores. Anjos dominadores. Então, por trás de cada cidade existe uma potestade espiritual que age, trazendo sobre aquela cidade uma personalidade específica, de geração em geração. Podemos ver isso, irmão, de uma forma muito clara, né? A Bíblia mostra, por exemplo, a cidade de Nínive. Nínive significa cidade violenta. Uma das cidades mais violentas que a Bíblia cita é Nínive, porque a violência imperava, ao ponto de essa violência chegar diante de Deus e Deus decidir destruí-la completamente. Então, essa característica havia naquela cidade de geração em geração. Babilônia quer dizer cidade de prostituição, de confusão e falta de ordem. Então, irmãos, essas cidades elas tinham essas características.
E toda cidade hoje, todo bairro, irmãos, toda nação, ela tem as suas características, porque ela é dominada por esses principados, tanto do lado bom como do lado ruim. Eu citei aqui algumas do lado ruim, porque eu quero te dizer que só a igreja tem autoridade para mudar essas realidades. E nós precisamos mudar o nome da nossa cidade. O que é que reina na nossa cidade? O que é que domina a nossa cidade? É corrupção? O que domina a nossa cidade é prostituição? O que domina a nossa cidade é homossexualismo? O que domina a nossa cidade são facções criminosas? Até quando? Até a igreja se levantar, até a igreja se impor no reino espiritual, e o sobrenatural de Deus vem, e há uma mudança completa. É isso que a Bíblia nos ensina. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos buscar a Deus para exercer essa autoridade que já está sobre a nossa vida. Amém, amados? Essa autoridade já está sobre a sua vida, essa autoridade já está sobre a minha vida. E o quarto ponto que eu quero comentar com você aqui é que Deus quer que a igreja galgue 3 níveis de autoridade que Jesus galgou. Aí, Deus quer que eu e você, que a gente possa galgar 3 níveis de autoridade que Jesus galgou. Quais são esses níveis? Primeiro nível é o ser. Nós temos que ser, porque Jesus é. Você já é cabeça. Por quê? Porque Jesus se tornou cabeça da igreja. E quando Ele morreu e ressuscitou, nós já ressuscitamos com Ele. Então Ele é. Primeiro nível de autoridade, ser. Jesus sabia quem Ele era. Onde Ele chegava, Ele sabia quem Ele era. Ele sabia com quem Ele estava ligado. Estava ligado com o Pai. Ele sabia de onde vinha a sua autoridade. Ele sabia a unção que havia na vida dele. Ele sabia quem Ele era, porque Ele era filho de Deus. Eu e o Pai somos um. Tudo que eu peço, o Pai faz. Tudo que eu vejo o Pai fazendo, eu faço. Então Jesus sabia quem Ele era. E nós precisamos saber quem nós somos. O que nós somos? O que você é no reino de Deus? Existe uma unção, existe uma autoridade, existe um poder sobre a sua vida e sobre a minha vida. O segundo nível é o nível de estar. Jesus se assentou à direita do Pai. E a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Efésios 2,6 diz assim: pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo. Jesus sabia que Ele estava em Deus. Jesus quer que eu e você, nós saibamos que nós estamos em Cristo. E se nós estamos em Cristo, nada pode deter a nossa caminhada com Deus. Nada pode deter o destino, impedir de eu chegar ao destino que Deus tem para a minha vida. Por quê? Porque eu estou em Cristo, eu estou no Senhor. E quem está em Cristo, meu irmão, vence como Cristo venceu. Louvado seja Deus. E o terceiro nível de autoridade que Jesus galgou, irmãos, é o agir. É o agir. Jesus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Todas as coisas. E quando Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, sabe o que foi que Ele fez? Ele entregou à igreja. O que? A autoridade. Então é como se Jesus estivesse dizendo assim: agora você, igreja, vai agir.
Agora você vai agir. E é isso que está faltando à igreja do Senhor. Ela agir debaixo dessa autoridade. Efésios 3, 9, 10 e 11 diz assim: e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Esse mistério, irmãos, esse mistério é essa unção, essa autoridade, esse poder que estava sobre Jesus e que Jesus coloca à disposição da igreja. A intenção, versículo 10, a intenção dessa graça era agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais. Essa autoridade está sobre a igreja, e é a igreja que tem que anunciar, é a igreja que tem que ensinar, é a igreja que tem que pregar, é a igreja que tem que expor o poder de Deus sobre essa terra. É a igreja, esse poder está sobre a igreja. Versículo 11: de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor. É plano de Deus, irmãos, é plano de Deus, é plano do Senhor. Eu quero que você entenda, nós temos que agir, agir com autoridade. Nós temos, agir é exercer a autoridade de Deus, é exercer autoridade sobre demônios, é exercer autoridade sobre essa terra, é exercer autoridade sobre a miséria, é exercer autoridade sobre toda obra de Satanás. Deus nos levantou para desfazer as obras do diabo. Jesus disse: eu vim para desfazer as obras do diabo. Agora eu estou em Cristo Jesus, então agora é eu que tenho que dizer, é você que tem que dizer: eu vim para desfazer as obras do diabo. Aonde ele estiver reinando, se eu chegar, ele vai ter que bater retirada. Essa autoridade que está sobre a igreja. Efésios 1, 22 e 23, Paulo diz: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Quem é a igreja? A igreja sou eu, a igreja é você. Deus deu essa autoridade, Jesus entregou essa autoridade à sua igreja. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Essa autoridade está sobre a igreja. Amém, irmãos? Versículo 23 de Efésios capítulo 1, a qual é o seu corpo e plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós somos o corpo de Cristo na terra, queridos. O que Deus vai fazer na terra, Deus vai usar a igreja. E você é a igreja, e eu sou a igreja. Amém? Então preste atenção. Você não é qualquer coisa. Você não é pequenininho. Você não é um servozinho, não. Você não é um humildezinho, não. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é a igreja do Senhor. Você é rei nessa terra. Existe uma autoridade colocada sobre sua vida. Tome posse dessa autoridade e exerça essa autoridade. Todas as potestades, todos os principados estão debaixo dos nossos pés, porque nós somos a igreja. Nem as portas do inferno prevalecem sobre a igreja. Nós precisamos tomar posse do que Jesus já nos deu. Então, meu irmão, igreja do Senhor que está me ouvindo, esteja e haja, e o Senhor vai fazer maravilhas através da sua vida, em nome de Jesus. Amém?